Aqui, ó, Wakanda. Não, é o Kansas. Há quanto tempo aconteceu a Coreia? Ontem. Acho difícil. Da noite pro dia, só magia cura ferimentos de bala. Não aqui. Mas não por magia, por tecnologia. Esse diálogo faz parte do filme Pantera Negra, uma obra de ficção considerada um exemplo de produção afrofuturista por abordar elementos da cultura africana e diaspórica com itens de ficção científica e fantasia. No filme, o personagem expressa surpresa ao ser curado em Wakanda, uma nação fictícia localizada no continente africano. Isso nos leva a refletir sobre a associação de tecnologia com a África. Não é algo que surpreende se, ao pensar em tecnologia, a primeira coisa que vem em nossa mente seja relacionada ao universo digital. Afinal, o uso da internet já é tão presente em nosso cotidiano que é difícil pensar o mundo sem ela, não é mesmo? Mas a tecnologia não se limita apenas a isso. Na verdade, se trata de um conjunto de técnicas que podem ser identificadas ainda na África pré-colonial. Portanto, é fundamental reconhecer e valorizar as contribuições africanas para o desenvolvimento tecnológico da nossa história. E é isso que vamos ver ao longo deste episódio. Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. No episódio de hoje, de qual tecnologia estamos falando? Bati um papo com Zaica dos Santos, Adriana Barbosa e Mariana Gomes, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o tema e a contribuição dessas mulheres para a produção e valorização das tecnologias africanas e afrodiaspóricas. Mas antes de seguir, temos um recadinho para você. Potencialize a Alma Preta. Seja um aliado ou aliada da mídia negra no jornalismo investigativo independente. Contribua em catarse.me/financie_alma_preta. Neste episódio, seguimos aqui no nosso especial Amefricanas, em homenagem a Lélia Gonzalez. O episódio faz parte do Julho das Pretas, mês que temos o dia 25, onde celebramos o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia de Teresa de Benguela. Se você não ouviu o primeiro episódio da série sobre o que é Amefricanidades, não deixe de ouvir, que também está imperdível. O que é então tecnologia? Pelo Michaelis, Dicionário de Língua Portuguesa, uma das definições da palavra tecnologia é descrita como um conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativas à arte, indústria, educação, entre outros. Ou seja, tudo aquilo que os indivíduos ou povos desenvolvem a partir de métodos e processos para atender determinadas necessidades são produtos tecnológicos. Então, por que a gente não associa tecnologia à África? Continente que deu origem à humanidade e, portanto, com uma vasta produção tecnológica ao longo de tantos anos. E qual o papel e a contribuição da mulher negra neste contexto? Para responder essa pergunta, recorremos à pensadora Lélia Gonzalez a partir do conceito de amefricanidades. Para ela, os povos negros e indígenas contribuíram na construção cultural do continente americano e, no caso do Brasil, um exemplo disso é a própria linguagem, que muitas vezes não é lembrada como tecnologia, mas também é. Sua importância é fundamental para a nossa sociedade, e é a partir disso que Lélia cunha o termo pretuguês, que parte da influência das culturas africanas na língua portuguesa. E neste caso, a linguagem como tecnologia tornou-se um instrumento de resistência às violências coloniais do Brasil. Para a nossa convidada, a Zaica dos Santos, que é cientista de dados e multiartista, a ideia de amplitude deste termo é por si só uma definição para tecnologia. Esse é o processo, é a amplitude da palavra tecnologias. O que seria tecnologia africana e afrodescendente? Amplitude. Por quê? Porque essa tecnologia para a gente, ela está num processo pré-colonial da nossa história, sabe? Ela está no processo lá do pioneirismo africano. Então a gente consegue entender as tecnologias manuais. A gente tem como referência muito grande os símbolos, né? Eu até não uso muito esse termo símbolo, mas sim a linguagem dos adíncaras. E a gente tem ela aqui com a gente por causa do sincretismo histórico aqui na modernidade, né? E o sincretismo aí que os nossos ancestrais foram trazendo para a manutenção da nossa memória. Mas é uma tecnologia que antecede o período da colonização, a tecnologia pré-colonial, a tecnologia africana. Né? É uma tecnologia que ela vai falar especificamente da tecelagem, é uma tecnologia que ela vai falar do sistema de impressão. O que seria hoje um jornal sem pensar o sistema de impressão?
Lá na África pré-colonial já existia esse sistema, só que era utilizando cabaças, né? E olha que doideira. Cabaça, olha que referência incrível, né? A gente chegar nessa memória histórica. E cada linguagem dessa, né, especificamente, tinha um lugar de determinação, tinha um lugar de fala. Inclusive, o Andinkra, que foi mencionado, se trata de um conjunto de símbolos pertencente ao povo Axante, originário da África Ocidental. Cada símbolo representa conceitos e provérbios tradicionais. O mais famoso, que você já deve ter visto, ou pelo menos ouvido falar, é o pássaro mítico Sankofa, que tem os pés firmes no chão, a cabeça virada para trás e segura no bico um ovo que representa o passado. Esse e outros símbolos Andinkra são utilizados em diversas formas de expressão, como tecelagem, cerâmica, joias e arte em geral, revelando assim um conhecimento ancestral avançado no campo da linguagem, né? E aí, quando a gente pensa em linguagem, a gente repara um outro lugar muito importante na história africana e afrodescendente. A África tem aí o continente africano tem mais de 2.000 línguas, né? Mais de 2.000 línguas já catalogadas. E a gente não está falando de dialeto, a gente está falando de linguagens. Mais de 2.000 linguagens já catalogadas, o que representa 30% da linguagem mundial. E aí isso é dividido em 5 famílias linguísticas. E aí, quando vou buscar ela de novo. Quando a nossa querida Lélia Gonzalez, olha só, né? Vem aqui e traz para a gente o português, não é à toa, não. É porque a gente está fazendo uma recuperação dessas memórias e dessas histórias de linguagem. É engraçado como eles gozam a gente quando a gente diz que é Flamengo. Chamam a gente de ignorante, dizendo que a gente fala errado. E de repente ignoram que a presença desse R no lugar do L nada mais é do que a marca linguística de um idioma africano, no qual o L inexiste. Afinal, quem é o ignorante? Ao mesmo tempo, acham o maior barato da fala dita brasileira, que corta os R's dos infinitivos verbais, que condensa o você em ser, o está em tá, e por aí afora. Não sacam que estão falando português. Esse foi o Emicida recitando um trecho da obra de Lélia Gonzalez, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Ele recitou esse trecho para uma série, chamada Enigma da Energia Escura, exibida pelo canal GNT. Bem legal. Daria para a gente estender aqui nessa temática, trazendo sobre a origem de palavras como dengo, caçula, quitanda, axé e por aí vai. No entanto, vamos voltar então para a construção da narrativa e produções tecnológicas a partir de mulheres negras, inclusive da própria Lélia Gonzalez. A Lélia, um lugar que eu gosto muito de Lélia Gonzalez, quando ela vai trazer aqui a reflexão sobre tecnologia, ela fala da era da automação. A Lélia, ela faz na entrevista que ela cede ao MNU em 1991, e aí nessa entrevista especificamente é feita uma pergunta para a Lélia sobre o futuro, sobre a relação do futuro e a era da automação. Como pensar essa nova era da automação, como isso vai fluir para as novas gerações da população negra. E aí ela fala assim, é fundamental assim para mim. O pessoal da área da informática dá cursos para o pessoal que não conhece, senta e conversa, mostra como é que é. Assim, você instrumentaliza, por exemplo, o pessoal que vai trabalhar na área da educação. Aí ela, temos que nos voltar para dentro do quilombo e nos organizarmos melhor no sentido de dar um instrumental para esses que vão chegar e vão continuar o nosso trabalho. Veja como isso é muito sério. Em termos de comunidade, essa ausência de instrumental que lhe possibilite se colocar em pé de igualdade com as populações não negras que têm acesso extraordinário à informação. Em 1991, já temos então ali a Lélia trazendo essa fala sobre instrumentação da população negra, para a disseminação do conhecimento com base nos ensinamentos ancestrais. Quando a gente chega na atualidade, a gente não pode se desconectar dessa necessidade e, principalmente, levar para os espaços digitais os saberes e contribuições das tecnologias africanas para o desenvolvimento de nossa sociedade. O modo de se jogar capoeira, construir quilombos, realizar rituais, usar metais preciosos e até mesmo a criação de penteados, como as tranças nagôs, conta com técnicas que também compõem o saber e forma de transformação e interação com a natureza, contrapondo uma construção ocidental que nos foi forjada de que o saber científico, o saber acadêmico seria o único possível na produção de tecnologias. É super importante sempre a gente recuperar a história
que se coloca acerca das tranças na Go, né? Como lugar de potência, mas não só um lugar de potência acerca da estética, porque a estética é um lugar também de potência, mas um lugar de potência acerca da tecnologia e da ciência, né? O que é produzir, fazer uma matemática, né? O que é construir uma relação de iteração em Y através de uma trança, né? Que está aqui. Uma relação de iteração em Y na própria cabeça, no próprio Ori, né? Isso tem uma potência muito grande. Outra tecnologia super importante é o Sona. E aí o Sona, com ele a gente vai ter o desenho contínuo, né? O Sona é um desenho que ele era sempre feito na areia, um desenho contínuo, que trazia uma tecnologia de se pensar uma linha temporal, uma forma de se contar histórias através de linhas temporais. O fractal africano também vai ter essa reflexão, né? As tranças na Go também vão ter essa reflexão e essa potência. E aí, retomando aqui para o Sona, no processo sincretismo, né? Histórico, africano e afrodescendente, ele acaba indo parar também no que hoje a gente conhece como voodoo. É importante refletirmos sobre a participação negra na construção desses conhecimentos, mas é evidente também notarmos a ausência desses corpos nos espaços formais de criação tecnológica, principalmente digital, especialmente das mulheres negras. Uma pesquisa realizada em 2022 pela Preta Lab mostrou que as mulheres negras ocupam apenas 11% dos cargos nas indústrias de tecnologia. Além disso, um outro estudo que entrevistou equipes de tecnologia no Brasil revelou que 32,7% dos entrevistados afirmaram não ter pessoas negras em seus times de trabalho. Como então a gente pode pensar em promover essa reparação histórica e fortalecer a atuação de pessoas negras nesses espaços? A tecnologia em si, se a gente for pensar por uma perspectiva ocidental hegemônica, né, ela nasce apagando a nossa história, né? E se a gente for pensar pelo o circuito da informação também, ela nasce apagando a nossa história de todas as formas possíveis, né? Então, a população negra em si chega nesse lugar aqui também e reflete numa potência que eu gosto muito, que a Sueli Carneiro ela traz, e ela trouxe para mim quando eu entrevistei ela em 2018, no Mulheres na Ciência, né, que foi um projeto do Conselho Britânico. Então, Sueli, ela, ao mesmo tempo que ela faz um lugar crítico de não entendo muito bem esse tal de afrofuturismo, ela também traz um outro lugar muito potente, que é sobre a juventude, as novas gerações negras, enquanto utilizam as redes sociais, enquanto utilizam essas plataformas, acerca do sermos uma população sem mídia e como a gente consegue vocalizar hoje o nosso lugar midiático, a nossa forma, com a nossa estética, com a nossa potência, com a nossa existência, né? Eu acho que nesse processo todo histórico, inovação africana e afrodescendente, numa perspectiva de tecnologia e inovação, a gente está numa recuperação de memória. Se for para falar especificamente o que é tecnologia e inovação hoje, numa perspectiva africana e afrodescendente, é recuperar a nossa história enquanto processo de memória, enquanto processo de memória do passado, memória do presente e catalisando aí o futuro para que a gente consiga produzir cada vez mais justiças sociais acerca dessas histórias. Então, Zaika, como a gente pode pensar e definir o afrofuturismo neste contexto? Dentro de afrofuturismo, a gente tem aqui essa seguinte definição: arte, ciência, tecnologia, inovação africana e afrodescendente, o que foi negado historicamente. A participação de africanos e afrodescendentes no processo da história, da ciência, da tecnologia e das inovações. Então, quando a gente faz esse raciocínio, o conceito de afrofuturismo, ele consegue recapitular o processo histórico numa tríade, né, de raciocínio acerca do passado, num local de posicionamento acerca do presente e o tempo agora, e numa referência e alusão ao futuro. Estamos falando de um processo contínuo, né? E vale então aqui destacar também a atuação das pessoas negras, principalmente as mulheres, que fomentam a construção de memórias e narrativas negras dentro do espaço digital, potencializando assim as diversas formas de se pensar e fazer tecnologia na atualidade. Podemos citar aqui alguns exemplos, como a Conexão Malunga, uma plataforma de discussão do uso das tecnologias para a emancipação, ancorada nos saberes afro-brasileiros, idealizada por Mariana Gomes, e também a Casa Preta Hub, idealizada por Adriana Barbosa, com o propósito de oferecer um espaço de encontro e transformação digital para fomentar principalmente a economia colaborativa.
Vamos entender por elas, então, um pouco mais sobre a atuação dessas iniciativas. Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Mariana Gomes. Eu sou jornalista e idealizadora da Conexão Malunga, que é um projeto, um coletivo que debate tecnologia por meio dos saberes afro-brasileiros. Nós atuamos com articulação política, formação, produção jornalística e pesquisa no campo das tecnologias digitais. E os nossos esforços atuais são com a governança da internet, ou seja, com a tomada de decisões dessa tecnologia no nosso país, participando de fóruns, grupos de trabalho do tema, e nesse ano com uma observação muito específica para o direito à comunicação, pensando na valorização dos saberes das nossas comunidades, das comunidades negras, para a tomada de decisões das tecnologias de informação e comunicação. E por que todo esse esforço voltado para o debate das tecnologias digitais? A gente já sabe do poder da internet para disseminar ideias de emancipação negra, mas também se sabe dos processos de violência racista por meio dos algoritmos que não entregam nossos conteúdos, de ataques de discurso de ódio e também da falta da nossa presença nas empresas de tecnologia e de comunicação. Então, cada vez mais precisamos fortalecer as construções que já existem, construções históricas de direitos humanos, direcionando o que as nossas comunidades negras querem do desenvolvimento tecnológico digital. A Casa Preta Hub é um espaço vocacionado para a economia criativa, economia da colaboração. São 2 casas, uma em São Paulo, no centro de São Paulo, outra em Cachoeira, que são estruturadas para serem utilizadas numa perspectiva de compartilhamento. Então, estúdio de foto, cozinha compartilhada, loja compartilhada, escritórios compartilhados, espaço para curso, toda a infraestrutura necessária para criação, produção, distribuição e consumo, poder distribuir nas principais plataformas digitais. E a gente entende, na perspectiva afrodiaspórica, no sentido de trazer uma perspectiva decolonial para essa produção, né? Para aquilo que se cria aqui dentro da casa, trazendo saberes ancestrais, uma perspectiva de uma lógica de saberes que passa pela nossa linhagem, pelos nossos ancestrais, na forma como a gente produz e distribui, né, esses conteúdos. Incrível, não é mesmo, pessoal? São reflexões como essas trazidas ao longo deste episódio que nos faz acreditar cada vez mais que não é possível construir um futuro sem olhar para o passado e enaltecer todo o conhecimento tecnológico ancestral que nos foi deixado. Entender também nossa responsabilidade em construir novas memórias e combater principalmente o racismo no mundo virtual. A gente tem que conseguir quebrar a internet também nesse sentido, a gente tem que conseguir combater o racismo no espaço digital, em um lugar que é um combate invisível, sabe? Porque a gente não está vendo, mas robôs, né, as inteligências artificiais, né, que fazem esse espaço aumentar, porque a inteligência artificial está aí desde a década de 60, né, desde quando o computador existe, já tem inteligência artificial, e aí elas vão aprendendo, elas aprendem com raciocínio humano. Se o raciocínio humano vai ensinar para elas que o tempo inteiro que a nossa história é uma história de dor e de violência 24 horas o tempo todo e que a gente não tem acervos que são acervos que trazem uma recuperação das nossas histórias, das nossas potências, das nossas vivências, esse robô lá no futuro, ele vai projetar tudo isso para as próximas gerações quando elas tiverem a nossa idade, sabe? E a gente vai ter que equilibrar isso aí. Para olhar o futuro é preciso olhar para trás. As soluções para adiar o fim do mundo vão vir de unir a nossa inteligência científica e a nossa sabedoria ancestral. Quer se aprofundar mais sobre tecnologias africanas e afrodiaspóricas? Busque pela produção de ativistas negros que buscam traçar um novo olhar sobre África e um novo olhar sobre construção de mundo, como Abdias Nascimento, a própria Lélia e também as produções das entrevistadas para esse episódio. A Zaica dos Santos, Adriana Barbosa e da própria Mari Gomes e também da Conexão Malunga. E também os conteúdos produzidos aqui pela Alma Preta Jornalismo sobre Tecnologia. Fique de olho no nosso especial Amefricanas. Semana que vem trazemos um papo sobre futebol feminino no Brasil. E
E por falar em nosso conteúdo, saiba o que mais está rolando aqui. Leia a reportagem exclusiva da Alma Preta sobre a conexão entre a deputada federal Carla Zambelli e o policial militar Valdecir Dias. Valdecir perseguiu e tentou atirar em Luan Araújo, um homem negro, no dia 29 de outubro de 2022, vésperas do segundo turno das eleições presidenciais do ano passado. Indícios apontam que a deputada pode ter contratado de forma ilegal Valdecir como segurança. Para saber mais, leia a reportagem completa em almapreta.com.br. Você ouviu o Papo Preto, podcast semanal da agência Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural. Se você acompanha e gosta do nosso conteúdo, não deixe de contribuir com a nossa campanha de financiamento. Para doar, basta acessar catarse.me/financie_alma_preta. Repetindo, catarse.me/financie_alma_preta. Potencialize a Alma Preta e seja uma aliada da mídia negra no jornalismo investigativo e independente. Este episódio teve direção de Vinícius Martins, produção, roteiro e apresentação minha, Estela Diogo, assistência de estúdio de Guilherme Franco e edição de Débora Oliveira. Entrevistamos Adriana Barbosa, Mariana Gomes e Zaica dos Santos. Abrimos o episódio com um trecho do filme Pantera Negra, produzido pela Marvel Studio e dirigido por Ryan Coogler. Os demais áudios que você ouviu na voz de Emicida foram retirados da série documental O Enigma da Energia Escura, produzido pelo canal GNT. Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Semana que vem tem mais e até a próxima.